Oi, gente, eu falei pra vocês que queria voltar e voltei pra dar a dica desse livro muito bom que eu li antes desse período de pandemia, mas agora na quarentena ele está fazendo ainda mais sentido. Então o livro é Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. É um livro que eu aprendi muitas coisas e que eu selecionei 3 para compartilhar com vocês, sendo que a última delas é assim, nossa, muito bom. Se a gente aplicar, a gente resolve metade dos nossos problemas. Lembrando que eu pensei em falar o que eu aprendi, mas eu quero compartilhar com vocês que é o que eu estou aprendendo, né? Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de sentimentos, não é, às vezes, só uma única coisa que vai fazer uma mudança radical. Às vezes é um processo, é uma caminhada. E eu espero que esse livro e que essas 3 dicas sirvam como um passo a mais nessa caminhada que a gente está dando, né? Tanto eu quanto vocês que estão assistindo, já que a gente sabe que 80% da população mundial está propensa e já sentiu algum tipo de ansiedade. Então, vamos lá. A primeira dica que eu tenho, que eu aprendi nesse livro é: viva o momento. Parece clichê, parece, mas não é, porque a gente não vive. A gente não vive o momento. Eu tô aqui e eu tô pensando em quem está em outro lugar, eu estou aqui, estou pensando no que eu vou fazer amanhã, eu estou aqui, estou pensando no que aconteceu e eu não consigo me conectar com o que eu estou fazendo. Por que que isso acontece? Pelo excesso de informações. Então, 2 coisas aí. Primeira, se conectar. Segundo, ser seletivo nas nossas informações. A gente precisa selecionar as coisas que a gente vê. Hoje em dia as informações são tantas, que a gente acaba colocando tanta coisa no nosso cérebro que não serve pra nada, que a gente acaba gerando a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. E não é necessário, aliás, já passou do tempo em que a gente sabe que qualidade é muito mais do que quantidade. Então não importa o quanto de coisas que a gente coloca na nossa cabeça, desde que o que a gente coloque, desde que o que a gente pense, o que a gente fale, tenha qualidade. A gente precisa disso. Muitos cientistas do passado, psicólogos, eles tinham muito menos informações do que a gente tem hoje. E mesmo assim conseguiram construir teorias incríveis e construir máquinas incríveis com muito menos do que a gente possui hoje. Mas acontece que hoje a gente perde mais tempo falando da vida dos outros, mais tempo pensando no amanhã, pensando que a gente não pode, pensando em coisas aleatórias e a gente acaba deixando de viver o momento. Então é isso. A segunda dica é: não seja um viciado em multitarefas. Essa eu tô falando pra mim mesmo, tá? Essa aqui eu falo pra vocês e repito pra mim. Não seja viciado em multitarefas. Tenha foco, tenha foco. Por mais que pareça clichê, não é. Eu vou dar um exemplo. Eu coloco 15 coisas na minha agenda e eu não consigo realizar as 15 coisas. E isso me gera ansiedade, porque parece no final do dia que eu fui improdutiva, quando na realidade isso não é improdutividade. Isso sou eu querendo colocar mais coisas porque eu sou viciada em multitarefas. O que acontece? Se eu organizo meu tempo e eu sei que eu não consigo realizar as 15 coisas num dia, nem que eu acorde às 5 da manhã, eu não vou conseguir. Eu seleciono 5 dessas coisas e realizo completo as 5. A minha satisfação, o meu bem-estar por ter conseguido isso é muito maior. Então a gente não tem que abraçar o mundo, a gente tem que fazer a nossa parte. Lembrando da primeira dica, se concentrando no que a gente está fazendo. Se estamos estudando, não quero saber de redes sociais, não quero saber da vida dos outros, não quero saber de nada, eu quero me conectar. Porque, gente, é óbvio, vamos pensar. Se eu tô aqui gravando esse vídeo, mas eu tô pensando, mas eu olhei meu Instagram e vi que tem tal pessoa tá viajando, tá todo mundo viajando. Como eu não vou me sentir mal estando aqui? A nossa mente trabalha assim. É claro que eu vou querer estar em outro lugar, é claro que eu vou gerar vários conflitos dentro da minha mente, e eu não preciso disso, não preciso. Ainda mais agora, nesse período de pandemia, a gente fica olhando informações e carregando a nossa mente de informações que só nos deixam mais angustiados, e a gente não precisa disso. Então, essa foi a segunda dica, tá? Foco, não sejamos viciados em multitarefas, não sejamos. E, antes de eu falar a terceira dica,
Só queria falar pra vocês assim, sempre lembrando, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, o que eu estou falando aqui são coisas, são pensamentos, insights que eu aprendi lendo esse livro e tantos livros que trazem tanto conhecimento pra gente. Então, quem sabe você lê esse livro e mude a sua vida. Quem sabe você lê esse livro e ainda precisa de terapia. E não é vergonha precisar de terapia, eu faço terapia, né? Então a gente precisa. E quem sabe precisa de meditação, e quem sabe precisa de um outro processo. Não importa. O que a gente tem que fazer, não importa o que seja, mas a gente tem que ter processos para melhorar a nossa mente. Porque como o Augusto Cury fala aqui no livro, que é o escritor, a gente está tão avançado na medicina, tão avançado em tecnologias, tão avançado em várias áreas da vida, mas se a gente pegar a mente humana tá lá na era das cavernas ainda. A gente não trabalhou isso, a gente não aprendeu na escola ter inteligência emocional, a gente não aprendeu em casa ter inteligência emocional, né? Hoje que a gente vem aprendendo, e isso dificulta muito. Então, lembrando, se o livro não for suficiente, se continuar a ansiedade, se não for bom pra você, igual eu já percebi em muitos momentos da minha vida que não estava sendo bom pra mim, a gente tem que procurar ajuda, tá? Então agora eu vou pra terceira dica que, ó, a gente precisa colocar em prática. Eu às vezes não lembro, alguém precisa me lembrar, mas quando eu faço, dá muito certo. Essa terceira técnica se chama DCD. DCD. Duvide. Duvide do pensamento. Quando vier um pensamento de inferioridade, quando vier um pensamento ruim, que você queria estar em outro lugar, qualquer coisa que te gere ansiedade, seja do passado, seja do presente, seja do futuro, qualquer coisa. Você pensa, você duvida desse pensamento, duvide dele. Fale, por que eu tô pensando isso? Por que mesmo? Faz sentido? Será? Segundo, DC, critique. Critique o pensamento. Torne o pensamento ridículo. Torne pra você ridículo esse pensamento. Fale, por que eu tô pensando isso? Não faz sentido. E realmente vocês vão perceber que a maioria das coisas que passam na nossa cabeça, elas não fazem sentido. A maioria dos nossos medos, eles nunca existiram. Porque o que acontece? A gente não pode controlar o que entra na nossa cabeça e o que sai dela. Mas a gente consegue controlar o que permanece. Então, primeiro eu vou duvidar desse pensamento. Depois eu vou criticar esse pensamento. E depois eu vou decidir. Eu decido se ele fica ou não. E eu vou decidir que ele não vai ficar. Porque geralmente não são pensamentos que têm congruência com a realidade. Eles não têm. Então é isso. DCD. Gente, essas foram as dicas. O livro é, assim, ó, recheado de coisas boas. Então eu recomendo muito a leitura. Tem muito, muito, muito mais do que isso que eu falei. Essa foi uma síntese bem sintetizada de tudo que o livro tem a oferecer. Se fez sentido pra você, eu peço que vocês compartilhem com as pessoas, isso pode ajudar. Se vocês tiverem dicas de livro também, pode deixar aqui nos comentários, falar pra mim, eu vou adorar saber. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que isso tenha feito sentido pra vocês e que tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Beijo!